Amém. Você pode se assentar. Eu quero convidar você a abrir em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Quero convidar você a lermos dos versículos 1 até o versículo 6. Porque nós vamos investir esse tempo de fevereiro para falar sobre a unidade da igreja. Esse tema recorrente, tão importante para a gente compreender o que nós somos. A gente não pode se tornar um show business, não pode se tornar um clube social, não pode se tornar um partido político. Nós somos uma igreja. Então a gente tem que ter bem claro na nossa mente o que é ser uma igreja. O que é que Deus tinha em mente, o que Jesus tinha em mente quando disse assim: sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Porque as heresias, elas surgem, uma heresia nunca é uma mentira descarada. Ela é sempre uma verdade distorcida. E por isso a gente não consegue identificar ela com tanta clareza. Então é importante que a gente compreenda que uma das estratégias do inimigo é exatamente distorcer aquilo que é uma igreja, para que este povo não consiga glorificar a Deus, não consiga cumprir a sua função, não consiga ser aquilo que o próprio Jesus deseja que ela seja. Então, Efésios capítulo 4, nós vamos falar aqui esse mês, até o final de fevereiro, a respeito da unidade da igreja, a unidade como uma marca da igreja de Cristo. Diz assim Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te pedimos nesta hora que abrimos a Tua palavra, as Escrituras Sagradas, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, para compreender, ó Deus, a Tua verdade, e a verdade que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Concede, ó Deus, que, assim como aqueles irmãos lá de Éfeso, há 2000 anos atrás, ouviram estas palavras e se alegraram, ó Deus, com o cuidado do seu Senhor, através do apóstolo Paulo, sobre as suas vidas, que nós também possamos nos alegrar com tudo aquilo que o Senhor deixou registrado, para que a Tua igreja, ó Deus, possa ser o povo que o Senhor deseja que seja. Nós oramos agradecidos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Quem foi criado numa igreja, ou faz muito tempo que tem participado de uma igreja, com certeza traz algumas lembranças a respeito do que é ser igreja. De momentos alegres, de momentos que marcaram a sua vida, de aprendizados, de pessoas que marcaram, que passaram pela sua vida. Aquele professor, eu como cresci dentro da igreja, eu tinha uma professora, a professora Ivone, que era do Cordeirinhos de Cristo. Eu nem sei que idade, eu acho que eram uns 4 ou 5 anos de idade, e a gente fazia parte do Cordeirinhos de Cristo. Eu me lembro da professora Ivone, ensinando as histórias bíblicas através do flanelógrafo, daquelas folhas pintadas que a própria professora pintava no lápis de giz de cera, não é? Trago tudo isso na memória. Quando cheguei à minha adolescência, fui ser embaixador do rei, e aí eu conheci hoje ele é pastor Adenilson, né? Já está aposentado até, mas ele pegou aquele grupo de adolescentes e trabalhou com eles nos embaixadores do rei. E eu lembro de uma frase dele, ele dava tarefas para nós e a gente tinha que se virar. E se virar era assim: se vira que você não é quadrado. Então, se você tem que fazer um negócio, dá um jeito aí, se reúnam, façam vocês e vão fazer, porque a tarefa é essa. E a gente cresceu vivendo coisas assim. Também cresci
às vezes vivendo situações difíceis na vida da igreja. Não é? Eu já contei que quando eu era adolescente eu tinha, ou até um pouquinho menos de adolescente, eu tinha assim, eu era meio com o pé atrás com os diáconos da igreja, porque eles pareciam todos homens de terno e gravata, com a cara brava, sempre chamando a atenção dos adolescentes e das crianças que corriam na igreja. E naquele tempo, então, você tinha um pé atrás com eles. Mas com o tempo a gente foi crescendo e percebendo o compromisso, a responsabilidade, o amor que estes homens tinham por Jesus, conhecendo melhor as suas histórias, de onde Jesus os tirou, para que eles hoje estivessem ali, e numa posição de respeito diante da igreja, gente que tinha caído na sarjeta dos vícios, e que hoje era um líder espiritual que preparava pessoas para o batismo. Então a igreja tem muitas coisas. Também vivi momentos muito tristes na vida da igreja, quando a igreja se dividiu, pela intolerância, pela falta de respeito, pela falta de submissão de algumas pessoas. Vivi uma racha numa igreja. Tudo isso que a gente vai vivendo, e você deve trazer memórias em seu coração sobre isso, tanto de coisas boas que acontecem dentro da igreja, como de coisas ruins. As coisas ruins que acontecem numa igreja não são a vontade de Deus, mas sempre a vontade do ser humano que não se submete àquilo que Deus quer. É interessante que o apóstolo Paulo, quando fala a respeito da igreja nesta carta, e vamos lembrar que o apóstolo Paulo ficou alguns anos ministrando nesta igreja de Éfeso, foi o lugar onde ele mais tempo ficou, mais tempo gastou, e é uma das cartas mais belas que nós temos quando fala sobre Jesus como o cabeça da igreja, como o Senhor da igreja. Se você ler Efésios e Colossenses, em Efésios você vai definir esse livro, você vai lembrar que na escola da caminhada nós vimos todas as cartas, né? E existia uma frase para cada carta. Em Efésios está ensinando que Jesus é o cabeça da igreja. Se você vai ler Colossenses, você aprende que a igreja é o corpo de Cristo. E elas se completam, elas se somam. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, e hoje nós vamos pensar apenas sobre o versículo 4, que diz: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. É interessante que o apóstolo Paulo, logo no primeiro versículo, esse como é uma conjunção que poderia ser dita por isso. Por tudo isso que eu já falei para vocês, eu faço um apelo, eu rogo a vocês que vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo Jesus, da vocação que vocês foram chamados. E aí ele fala sobre uma unidade visível da igreja. Quando ele diz aí a partir do verso 2, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor ou em amor. Essa unidade visível que é a igreja. A gente enxerga a presença de Jesus quando nós encontramos pessoas que se tornaram humildes, ou, como diz uma versão, bem educados e pacientes, e que se suportam uns aos outros em amor. E esse suportar uns aos outros tem a ideia, de fato, de você dar suporte àqueles que necessitam, mas esse suporte que é dado é especialmente quando você tolera a fraqueza, a imaturidade, até que esse irmão possa crescer. Então Paulo está falando, olha, existe uma unidade visível, que é essa humildade, essa mansidão, essa paciência, esse suportar o outro com amor. E aí ele diz, façam todo o esforço. Olha, isso já existe, a unidade existe. O que precisa acontecer no nosso coração e na vida da igreja é um trabalho, um esforço para que isso seja mantido. Porque o trabalho do inimigo é destruir a igreja, é atrapalhar a igreja, é jogar areia na engrenagem. A gente sempre deve estar muito atento a respeito disso, para, como eu já expliquei aqui, não se tornar, não raciocinar de maneira demoníaca, seguindo o jeito do inimigo raciocinar. A gente não precisa estar possesso pelo demônio, como aquele homem que ficava pelos cemitérios, nu, gritando. Às vezes a gente, só de pensar como inimigo, como Pedro fez, quando foi repreender Jesus, que disse que ia para a cruz, e Pedro vai falar, de maneira nenhuma, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia do Senhor,
Jesus respondeu para ele: sai da minha frente, Satanás, afasta-se de mim. Pedro, você está raciocinando como o demônio, como o inimigo. Isso nós precisamos, por isso que Paulo faz essa exortação: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo, pelo laço. Nós estamos amarrados uns aos outros pelo laço da paz, paz que Cristo selou na cruz do Calvário. Quando nós cantamos aqui agora, nós somos incluídos na sua ressurreição, nós fomos tornados, nós que éramos inimigos de Deus pelo nosso mau procedimento, fomos tornados amigos de Deus agora, temos paz com Deus e paz uns com os outros, temos a paz com Deus e a paz de Cristo que pode habitar em nosso coração. E Paulo está falando isso: olha, por causa de tudo que eu já falei até aqui, eu rogo a vocês que andem de maneira digna do Evangelho, da vocação que receberam. Vamos a gente voltar o nosso olhar para os primeiros capítulos da carta aos Efésios. Nós vamos encontrar logo no primeiro capítulo uma introdução tão profunda a respeito da adoção que é feita pelo Pai. Nós passamos a fazer parte da família de Deus. O que eu ganho seguindo a Jesus? Essa foi uma pergunta que Pedro fez para Jesus. A gente deixou tudo pelo Senhor. O que a gente ganha com isso? Paulo está dizendo que, em primeiro lugar, nós somos adotados como filhos de Deus. Temos agora o privilégio, a prerrogativa de sermos filhos de Deus. Existe a redenção pelo Filho, libertação. Redenção era o pagamento pela libertação de um escravo. Era o preço pago pela libertação do escravo. E a nossa libertação foi paga pelo preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E isso foi executado, realizado por Cristo Jesus. E se eu olhar para isso, se eu me aprofundar nessa ideia, eu vou encher o meu coração de alegria quando eu percebo também todos os benefícios desta libertação, dessa redenção que o Filho trouxe para mim. E ele termina dizendo a respeito da preservação, da garantia do Espírito Santo. Ele é o selo, a marca de Deus, de que vocês pertencem a Deus. Paulo começa a sua carta falando isso. Gente, vocês que são povo de Deus, lembrem-se que vocês foram adotados na família de Deus, que Cristo os libertou pagando o preço na cruz do Calvário, e que hoje vocês têm o Espírito Santo, que fala com vocês que vocês são filhos de Deus, e que garante que esta promessa de adoção vai ser completamente realizada na vida de vocês. Isso é o primeiro capítulo de Efésios, e ele fala no segundo capítulo sobre a centralidade de Cristo para a igreja, porque tudo isso que o nosso Deus, o Trino Deus realizou, o Pai, o Filho e o Espírito realizou, ele se manifesta nessa nova vida em Cristo Jesus. Vocês foram redimidos por Cristo Jesus, e por isso ele diz: porque vocês estavam mortos aos seus delitos e pecados, mas a morte de Cristo, o seu grande amor com que nos amou, nos tornou livres, e criou uma nova humanidade. Sim, a igreja de Jesus é o lugar de uma nova humanidade, onde nós não raciocinamos mais como antigamente, mas com a mente de Cristo. Uma nova mensagem a respeito de Cristo Jesus, que a graça concedida ao menor dos santos, como Paulo se apresenta: eu que sou o menor dos santos, agora tenho a graça de manifestar, de proclamar a todas as pessoas o acesso ao Pai por meio de Cristo Jesus. Paulo vem falando tudo isso para a sua igreja, até que ele vai chegar para falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Por tudo isso que foi falado, pelo que o Pai, o Filho e o Espírito fazem, por esta nova humanidade que eles querem promover dentro da igreja, por sabermos essa mensagem a respeito de Cristo, essa boa notícia que nós temos a respeito de Cristo, ele diz: por causa de tudo isso, eu peço a vocês que andem de maneira digna da vocação que receberam. E por que nós temos que trabalhar pela unidade da igreja? Isso aqui não podia ser que nem um partido político, em que os grupos se degladiam e disputam espaços de poder? Não. A igreja é conclamada a andar em unidade, porque a igreja é um povo que tem a mentalidade de Cristo.
A igreja é um povo que tem a mentalidade de Cristo. Dá para você repetir comigo? Se sair daqui, chegar em casa, encontrar com alguém e falar assim, o que foi que o pastor pregou hoje? Que a igreja é um povo que tem a mentalidade de Cristo. Vamos repetir? A igreja é um povo que tem a mentalidade de Cristo. E é o que ele vai falar aqui. A unidade é um desafio, um alvo, uma obediência para aprendermos a raciocinar como Cristo. E aí ele vai dizer, afinal, a igreja, que é esse povo que tem a mentalidade de Cristo, ela pode caminhar nessa direção porque ela tem um só Espírito. E aí eu quero que você volte seu olhar para o versículo 4. Paulo diz, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Em primeiro lugar, há um só Espírito. O Espírito não se contradiz. O ministério do Espírito é mostrar como é que Deus atua hoje, ou Ele é o Deus que atua no nosso meio. Vamos dizer, nós estamos no tempo ministerial do Espírito Santo de Deus. Ele promove a unidade debaixo do senhorio de Cristo. Quando você volta o seu olhar para aquilo que Cristo nos ensinou a respeito do Espírito, lá na última ceia, ele fala bastante sobre isso, porque ele apresenta aos discípulos a sua morte. E logo ele diz, vocês não vão ficar órfãos, não fiquem tristes. Eu vou partir, mas virá um outro que vai caminhar com vocês, um outro como eu, igual a mim, que vai caminhar com vocês. Lá dos versos, capítulo 16, de 7 a 11, diz assim, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ele está no meio da ceia, avisando que vai morrer, na quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. O ministério do Espírito é convencer do pecado, da justiça e do juízo. No capítulo 14, verso 16, Jesus afirma assim, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O ministério do Espírito é ser o nosso conselheiro. É Ele que ensina e nos guia à verdade. No versículo 17 ele continua, Ele vai lhe dar outro conselheiro para estar sempre com vocês, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. No versículo 26 ele diz ainda, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu disse. E ainda no verso 13 do capítulo 15 ele diz, ninguém tem maior... capítulo 16, verso 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele ensina a cada um e nos guia a verdade. E Ele testemunha e glorifica a Cristo. Verso 15 e verso 26 diz, quando vier o conselheiro, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito. E nos versos 14 e 15, diz que Ele vai glorificar a Deus. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. É essa obra que o Espírito quer realizar na vida da igreja. Este é o único Espírito, não existem dois tipos de Espírito, não existem dois tipos de direção na vida da igreja, mas este Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos aconselha, ensinando e guiando a verdade, que testemunha e glorifica a Cristo e que, no final das contas, nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós, como diz Romanos 8, 26 a 27, tão conhecido de nós. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Este Espírito que intercede por nós, porque Ele é a marca do nosso pertencimento a Deus. E Ele faz isso tudo em todos, para que todos possam frutificar a mesma atitude. Aquilo que o apóstolo Paulo fala de nós nos esforçarmos para andarmos em unidade, conservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É Ele que vai fazer tudo isso, para que nós possamos ser humildes, dóceis, pacientes e nos suportar uns aos outros em amor. Há um só Espírito que nos conduz para estas verdades que o apóstolo Paulo exorta para a igreja de Éfeso. Outra direção será um outro Espírito. Jesus às vezes falou, vocês não sabem de que espírito sois. Vocês lembram de Tiago e João, quando chegaram para Jesus, e havia aquela aldeia de samaritanos que não quiseram recebê-los? E eles chegaram para Jesus e disseram, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e acabar com todo mundo? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Mais uma vez raciocinando de uma maneira demoníaca, e não com a mentalidade de Cristo. Há um só Espírito que quer nos fazer compreender a vontade de Deus. Há uma só vontade de Deus para a sua igreja. Mas ele diz também que há um só corpo. Esse único Espírito conduz seu povo em unidade, debaixo de uma única direção. No capítulo 1 diz que Deus, versículos 22 a 23, diz que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo, de todas as coisas. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. A igreja é o corpo de Cristo. E por que hoje nós falamos sobre a imagem de Cristo? Porque a igreja é a expressão concreta de que Cristo está vivo, de que Ele existe, de que o amor dEle é real, de que a paciência dEle é real, de que o poder dEle é real. A igreja, como nós aprendemos no semestre passado, é o agente de Deus. É ela que está agora como um canal no qual Deus vai se manifestando ao mundo, se apresentando ao mundo. E qual é a ação que o Espírito Santo faz? Você vai se lembrar que quando os discípulos veem Jesus subir aos céus, as últimas palavras de Jesus, vocês vão receber o poder do Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aí os discípulos veem Jesus subir aos céus, ficam atônitos, os anjos descem, falam que eles vão ver Jesus voltar dos céus, e eles então ficam reunidos esperando que o Espírito Santo desça sobre eles. E aí o apóstolo Pedro diz àquele grupo, olha, não é certo que a vaga de Judas que se perdeu fique vazia. Nós precisamos encontrar alguém para que se cumpra aquilo que o Espírito Santo já disse anteriormente. É interessante, eles aguardavam o Espírito Santo descer no Pentecostes, mas Pedro diz assim, meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. O Espírito Santo sempre existiu, sempre atuou, não da maneira como está fazendo hoje, porque houve o tempo do ministério terreno de Jesus. O Pentecostes inaugura o tempo ministerial do Espírito, mas ele já atuava, o próprio Pedro reconhece isso, e traz para aquele grupo uma orientação que é acolhida, e eles então vão escolher Matias para ser o sucessor de Judas no colégio apostólico. Um pouquinho mais para frente, você vai se lembrar que a igreja de Antioquia tinha muitos profetas e mestres, diz lá no capítulo 16, que na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. O Espírito dirigiu a igreja de Jerusalém na escolha dos 7 diáconos,
quando houve uma dissensão ali, uma reclamação, um falatório, né, reclamando, olha, estão preterindo as viúvas dos helênicos em relação à viúva dos judeus, e então os apóstolos se levantam e dizem para a igreja: escolham 7 homens de boa reputação, de sabedoria, cheios de espírito, cheios de fé, para que eles possam cuidar dessa situação, para que nós cuidemos da oração e da palavra de Deus. E o Espírito conduziu aquela igreja numa solução para as suas questões. Ele dirigiu a igreja as cartas, essa carta que nós temos hoje, que nós estudamos nesse momento, na solução dos seus conflitos. Quando nós pensamos na igreja de Corinto, quantas dificuldades numa cidade tão licenciosa como a nossa nos tempos atuais, quantas pessoas que se convertiam e vinham daquela vida tão promíscua para a vida da igreja, e chegavam ali e achavam que podiam continuar raciocinando da mesma maneira. Eu vou continuar tendo relações sexuais ilícitas, eu vou continuar colocando pessoas, meus irmãos, levando à justiça, eu vou continuar fazendo coisas erradas. E Paulo tem que escrever para aquela igreja com muita luta, para ensinar como raciocinarem com a mente de Cristo. E se você prestar atenção, quando o Espírito sempre exorta a igreja à santidade e à fidelidade. Pegue Apocalipse capítulos 2 e 3, eu vou só dar um en passant aqui. Éfeso, Jesus chega e fala assim: você abandonou o primeiro amor, para aquela igreja. Para Esmirna, que parece que não tem nenhum problema, existe uma exortação: você não deve ter medo. Você vai enfrentar provações, não tenha medo. Sabe por que Jesus fala isso para aquela igreja? Porque a possibilidade de fraquejar diante da provação, da tribulação, da perseguição seria grande. Para Pérgamo, ele diz assim: não tolere os que ensinam atitudes erradas em seu meio, que estão ensinando as pessoas a se comportarem como Balaão, que enganou, que recebeu dinheiro para enganar a Israel. Arrependa-se disso. Para Tiatira, não tolere Jezabel e a sua indução à imoralidade. Hoje está tão comum os novos comportamentos fazerem parte da realidade das famílias, dos nossos relacionamentos, mas Tiatira recebe essa exortação tão séria: não tolere a Jezabel e a maneira como ela induz a imoralidade. Sardes era uma igreja que precisava perceber a sua fraqueza de morte. Você pensa que está forte, mas está fraca. Filadélfia, tenha fé e seja fiel. E para Laodiceia, finalmente, a arrogância que ela tinha, ela precisava ser diligente e arrepender-se. A todas essas igrejas do Apocalipse, cada exortação, cada final de carta é dito: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos um só corpo, uma unidade, e o Espírito quer conduzir este grupo de pessoas que forma esta igreja visível, essa igreja local. Nós aprendemos sobre isso, a universal e a local. Ela quer trazer santidade a este grupo. O Espírito dirige a igreja para que ela ande em unidade e unida, e seja a expressão concreta da presença de Cristo. Todas essas igrejas do Apocalipse perderam o seu poder. A história revela que nenhuma delas existe mais. Existe lá o sítio arqueológico onde elas existiram. Elas não existem mais hoje. E a igreja precisa estar atenta a isso, a ouvir o Espírito para se tornar um corpo, impedindo que aqueles que não raciocinam como Jesus sejam também exortados ao arrependimento, porque Jesus tem zelo pela sua igreja. O Espírito Santo, que nos leva a ter a mentalidade de Cristo, quer criar unidade. E por fim, ele fala sobre uma só esperança, a mensagem central do Evangelho, pela qual as pessoas creem e dirigem suas vidas. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o Evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da sua herança até a redenção daqueles
que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. É o que Paulo fala logo no primeiro capítulo, nos versículos 13 e 14. O que nós aguardamos? Qual é a esperança que há em nosso coração? Qual a esperança que deve dominar o coração do povo de Deus? A primeira e maior é aquilo que o próprio Paulo fala no início da carta. Esta redenção, a libertação que foi conquistada mediante o pagamento por ela. Pastor, mas a gente foi liberto do poder do pecado? Lembra que a gente falou da salvação, que no passado a gente é liberto da pena do pecado, porque se o salário do pecado é a morte, quando eu aceito Jesus eu sou liberto dessa pena, o pecado não tem mais poder sobre mim e a morte não tem mais poder de me fustigar, porque se eu viver eu vivo para Cristo, e se eu morrer eu estarei com Cristo. Então a morte não tem poder de me causar mal algum. Nesse momento presente, eu estou sendo liberto do poder do pecado na minha vida. Isso se chama santificação. Eu sou mais santo do que ontem e menos santo do que amanhã. É um processo no qual nós vamos parecendo mais com Cristo. Eu precisava me parecer com Cristo quando eu era adolescente, namorava minha esposa. Eu preciso me parecer com Cristo quando eu passei a ser pai. Eu preciso me parecer com Cristo quando eu me torno um sexagenário. Eu preciso me parecer com Cristo quando eu estiver às portas da morte. É um processo que vai ser contínuo. E, por fim, eu quero ser liberto da presença do pecado, que isso só vai acontecer aonde? Na eternidade, nos céus. A igreja não é o céu. Por isso que a gente convive com o meu pecado e com o seu pecado ainda. Mas vai chegar um tempo em que não haverá mais pecado, é a eternidade. A plenitude da redenção e a plenitude da adoção como filhos, completamente filhos de Deus, com todos os benefícios disponibilizados para nós. Hoje nós ainda sofremos neste mundo. O apóstolo Paulo escreve lá na sua carta assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí ele faz uma justificação teológica. E aí ele continua escrevendo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Nós cantamos aqui agora isso. Alguém pode chegar, o inimigo pode chegar e tentar me lembrar que eu não sou filho de Deus, mas nós fomos verdadeiramente livres. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, e Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Existe uma justificação teológica que Paulo está falando aqui, mas depois ele fala de coisas concretas, que tem a ver com o nosso tempo presente, que fazem com que a nossa adoção e a nossa redenção se manifestem no nosso dia a dia. Quem nos separará do amor de Cristo? Para você que está em dúvida diante das suas lutas, quem vai separar o amor de Cristo? Será a tribulação que você está vivendo? Será a angústia que está tomando conta do seu coração? Será a perseguição que você está sofrendo? Será fome, nudez, ou perigo, ou espada? Paulo diz, como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, tanto aquelas que podem ser acusações teológicas vindas do inimigo, como aquelas questões concretas da vida, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E aí então ele diz assim: eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém, Paulo está falando, nem qualquer coisa, nem alguém, em toda a criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? É esta esperança que tem que dominar o coração dos cristãos, dos crentes, daqueles que têm a mentalidade de Cristo. Você se lembra da parábola dos 2 filhos, do filho pródigo? Eu gosto de falar que é o pai que é pródigo, o pai que é esbanjador. Quando aquele filho rebelde, todo errado, se arrepende e volta, ele recebe sandálias e anel. O anel era símbolo de autoridade,
do herdeiro legítimo. As sandálias eram só os filhos que usavam, os escravos não usavam sandálias. A túnica, a melhor roupa da casa, pertencia ao pai. Mas quando o pai manda trazer a melhor túnica da casa, ele reafirma o lugar do filho como herdeiro e membro querido da família. E quando ele manda matar o novilho cevado, o novilho gordo, o filho foi recebido como um visitante de honra, um visitante ilustre. É esta esperança que precisa dominar o nosso coração, o coração da igreja de Cristo Jesus. Olha, porque pode ser que a gente tenha muita tribulação, e vem tribulação, vem perseguição por aí. Se você é cristão, você vai, aqui no Brasil e pelo mundo, isso vai acirrar, as perspectivas são sombrias nesse sentido. Se você não tiver esperança na eternidade, pode ser que no meio do caminho você desista. Esta esperança para a qual nós somos chamados. Eu sei que eu poderia, recentemente eu falava com os homens, e eu lembrei, falei, olha, eu sei que o seu personal trainer vai criar um plano para esse ano de 2024, para a sua vida, para você perder alguns quilos, ganhar músculo. O seu contador vai criar um plano para a sua aposentadoria, mas eu sou seu pastor. Eu preciso cuidar da sua questão espiritual, da espiritualidade da sua vida. Você vai morrer. Sabe disso? E que você vai prestar contas a Deus. E que você precisa ter um plano que faça com que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Essa esperança que fixa o seu olhar em Cristo Jesus, para poder enfrentar a corrida da fé, para poder chegar e receber a herança que Deus tem nos prometido. Eu quero terminar lembrando que a igreja é a imagem de Cristo para o mundo, ela é a expressão concreta de Cristo para o mundo. Quando alguém entra aqui e vê esse povo cantando para esse Deus, fala assim, que povo doido é esse? Por que eles não estão pulando o carnaval? E por que eles estão falando desse Deus que cuida da vida deles? E por que eles entregam seus recursos? Eles não deveriam colocar no investimento, comprar coisas, mas eles entregam voluntariamente, generosamente. O que está acontecendo com esse povo? Quando eles podem ver o nosso cuidado uns para com os outros, a intercessão de um para com os outros, a fé, o amor, o cuidado, o carregar as cargas uns dos outros, o se unir para alcançar outros com a mensagem do Evangelho. Que povo pode se unir para isso? E como eu disse no início, o que eles ganham com isso? Esta esperança no nosso coração. A igreja é a expressão concreta de Cristo no mundo. Por isso que as pessoas crerão que Cristo é vivo, quando elas virem Cristo em nós. Permita-me dar um exemplo pessoal. Eu mando bom dia para todo mundo, e os irmãos sabem que eu não escolho mensagem, aquilo é produzido pela Rádio Transmundial. Eu faço questão de repassar para você. Essa semana, uma pessoa me mandou um retorno. Muito obrigado por essa mensagem. Eu precisava ouvir esta mensagem. E muito obrigado pelo seu cuidado com a minha família. Uma atitude tão simples, de mandar uma mensagem, que nem sou eu que preparo, mas que Deus usou para suprir a necessidade de alguém naquele instante. E sabe, através disso, essa pessoa agradeceu a Deus por aquilo. A igreja é a expressão concreta de Cristo no mundo. É por isso que a igreja precisa andar em unidade. Porque alguém pode entrar no nosso meio e falar assim, não, esse povo não se parece com Cristo. Se vocês estiverem se degladiando, se vocês estiverem vivendo no meio de fofocas, se vocês estiverem se odiando, eles não vão ver Cristo em nós. Por isso que a igreja é a expressão concreta de Cristo, onde as pessoas enxergam Jesus, onde a igreja é o agente de Deus no mundo. A igreja é a imagem fiel de Cristo, quando ela surge
por obra do Espírito. Ele que produz regeneração. Ele que traz pessoas à fé. Ele que as convence do pecado, da justiça e do juízo. A igreja é a imagem fiel de Cristo quando ela anda em unidade sob a direção do Espírito. Santificação. Nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de falar, em toda a nossa maneira de pensar, em todas as nossas atitudes, em todos os nossos planos e projetos para esse mundo. E como foi falado na quarta-feira, sim, que a gente sinta um desejo profundo no coração de se parecer com Cristo, de tal maneira que a minha esposa enxergue Cristo em mim, que minhas filhas enxerguem Cristo em mim, que as pessoas que estiverem comigo enxerguem Cristo em mim, que as pessoas que abrirem o meu Instagram, o meu Facebook, a minha página no YouTube, enxerguem Cristo naquilo que eu estou fazendo e falando. Porque elas veem santidade naquilo que estou falando, vendo e assistindo e promovendo. E a igreja, por fim, é uma imagem fiel, é uma expressão fiel de Cristo, quando anseia viver a plenitude das promessas do Espírito Santo, essa glorificação na eternidade. Hoje eu sei que o Espírito ouve, dirige, conduz, sustenta, intercede por mim com gemidos inexprimíveis, para que eu não me afaste deste caminho, para que eu não desonre o nome de Cristo, para que eu alcance essa salvação que foi prometida aos santos que estão em Cristo Jesus. A imagem de Cristo somos nós. Eu queria convidar você a sermos um só corpo, andarmos sob a direção deste Espírito e permitirmos que esta esperança domine o nosso coração. Porque não existe outro corpo, não existe outro Espírito e não existe outra esperança para nós. Amém? Queria convidar você a orar aí no seu lugar, neste instante. Orar pela sua igreja. Quero convidar o grupo a vir. Enquanto você ora pela sua igreja, para que cada um de nós possa fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual nós fomos chamados é uma só.